1995, existiu uma banda chamada Ideal, que era liderada por João Paulo das Chagas, que hoje é conhecido como Paulinho Santa Cruz. Um ano depois, Paulinho se reuniu com Ruffles Brandon para mostrar umas letras como Vida Livre, Paz Real, Como Mudei, Davi, Fortaleza, surgindo um projeto que ficaria por muitos anos. A banda Verdade Prática surgiu oriunda de outra banda, a Banda Ideal. Na época, fundada em 1995, eu fiquei com a Banda Ideal até o ano 2000, 99 mais ou menos. No início do ano 2000, e a gente fundou a banda Verdade Prática. E eu lembro que o Paulinho Santa Cruz me apresentou umas músicas na época. A primeira música que o Paulinho me apresentou, né? Eu tocava violão e Paulinho, tem uma música assim, ó. Aí ele falava que ele era um quartetinho, porque ele só sabia 4 notas. Aí, Paulinho, foi até a música Vida Livre, que eles estavam 4 jovens sentados na esquina, um rapzinho, falava de um jovem chamado Duda. A música, na verdade, era uma música baseada em fatos reais. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por bandas, cara. Eu nasci na década do rock, né? Eu nasci na década da música. A década de 80 foi uma década marcante para a música. Não somente para a música gospel, mas principalmente a música secular. E eu sempre me identifiquei muito com bandas. Eu sempre entendi que a música, ela é uma forma de você expressar os sentimentos, é uma forma de você protestar contra o país, contra aquilo que você não acha que não deveria ser da forma que está sendo. E a banda na época foi uma forma que eu encontrei de expressar através das letras aquilo que eu sentia. Eu sempre gostei muito de banda. Então, assim, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei, caraca, que música maneira, não sei o que. Até então, tipo assim, eu não curtia rock, não conhecia muito música, mas aquilo assim ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, maneiro, isso daí foi que eu pedi pro Paulinho me passar, né? Aquela posição assim, daquelas notas que ele tava fazendo, né? Então eu lembro que Paulinho falou, pô, vamos montar e vamos fazer os arranjos. Nessa época, não tinha muitas bandas de rock cristã independentes. Então, isso foi muito novo para a época. O rock tem uma coisa de rebeldia, né? De inconformismo e inconformidade. O rock tem aquela questão de se expressar, de protestar, de falar. Eu sempre me identifiquei muito com isso e eu usei isso através das minhas letras. Até hoje eu procuro expressar aquilo que eu sinto e colocar de uma forma que as pessoas possam de repente se identificar e se inspirar. Paulinho sempre se reunia com Ruffles Brandon na casa dele em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, para começar a trabalhar os primeiros arranjos. Eu lembro que naquela época vieram algumas canções assim, né? Como Mudei, Vida Livre. Aí em 2000 a gente deu início, né? A gente começou a procurar alguns músicos. Foi que eu fui pra Igreja Nova Vida, né? Aí que eu falei, pô, eu via o pessoal tocando lá e tal. Eu falei, pô, maneiro. E na época, tipo assim, todo mundo escutava Catedral, Oficina G3 e tal. Eu vi os garotos tocando lá e falava, pô, quero tocar igual esses malucos aí e tal. Pô. A banda Verdade Prática eu conheço desde a época que meu irmão começou a tocar na igreja antiga Nova Vida. Não sei se ainda é Nova Vida ainda. Mas desde aquela época lá, meu irmão ia pra igreja, ele me chamava sempre pra ir com ele lá. Eu conheci a banda lá. No ano de 2000, eles começaram a buscar músicos, surgindo Fernando Lemos, conhecido como Vininho, que ficou no contrabaixo, Carlos Júnior na batera e Rafael Mangela na guitarra solo.
E então, Rufus Brandon apresentou os arranjos para os meninos, começando os ensaios em uma igreja. Eu lembro que depois disso a gente armou uns músicos, né? Teve algumas formações, teve o Rafael, que era o outro guitarrista, o Rafael Mangela, que era o guitarra solo da banda. Teve o Vininho também, o Vininho, um cara muito bacana. Depois que eu comecei também, eles me chamaram, entendeu? Depois entrou o Juno Batera, o Rafael Mangela, entendeu? E foi uma experiência muito boa para mim. Eu era novo e praticamente eu estava começando como músico, aí com isso fui me aperfeiçoando. O Verdade Prática sempre foi uma banda polêmica, pois naquela época, como a banda estava num ambiente de igreja, isso causava muita discórdia entre pessoas naquele ambiente. Nessa época, então, a banda começou a ser perseguida por se tratar de uma banda de rock. Foi uma banda polêmica porque estava no ambiente de igreja, entendeu? E tocava um som que não era aceito pela igreja. Então isso acabou causando uma certa polêmica, né? Mas é aquele caso, de repente você não está sendo ouvido, a melhor solução às vezes não é você mudar a sua fala, é você mudar o teu público. Teve que lidar com o preconceito da seguinte forma: quando a gente viu que o ambiente que a gente estava naquela época não era propício. O Desbrandon já passou isso com a gente, viu que já... Então tipo assim, aqueles caras querem que eu tocar rock dentro da igreja. Então assim, as letras são fortes, embora o estilo assim não pesa muito, mas a questão da letra, as pessoas acabam ligando a outra coisa. Então assim, não entende o que a gente está cantando. Então a gente acabou lidando com essa parte do preconceito. Foi quando a gente decidiu amadurecer a nossa mente e tentar mudar aquilo que a gente estava fazendo. Que foi tipo assim, se a gente está sofrendo o preconceito aqui dentro da nossa casa, então peraí, a gente vai para outro lugar. Eu acho que a banda Verdade Prática, acho que encontrou hoje, eu não faço mais parte, mas o Rufus está dando esse segmento aí, acho que encontrou o público certo, né? E hoje eu também estou tocando a minha carreira aí e falando para um público que realmente a gente quer falar, entendeu? Então, isso causou uma certa polêmica, porque ainda muita religiosidade ainda no meio. As pessoas ainda entendem que existem ritmos gospel e ritmos mundanos. Essa divisão entre música sacra e música gospel. E, na verdade, existe música. O que diferencia são as letras. É a letra que faz a diferença, entendeu? Mas assim, graças a Deus a gente descobriu isso a tempo e Deus tem abençoado. Como existia um preconceito muito grande em relação a isso, o espaço era muito pequeno para que o Verdade Prática pudesse ensaiar ou fazer suas apresentações. Para as pessoas, música gospel tem que ter aquele formato ali, tem que ter aquele diagrama ali feito assim, 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 Jesus não sei o que. Então assim, isso foi uma das coisas que pesaram, não só por conta do nosso modo de vestir, do nosso estilo, porque naquela época, todo mundo cabeludão, o pessoal usava preto e tal. Então assim, porque era uma moda naquela época. Todo mundo que era roqueiro, via o cara andando todo de preto na rua, assim, tu falava, esse cara é roqueiro. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tu vê o cara de rosa, tipo assim, tu não sabe se o cara é roqueiro. No início, o Verdade Prática passou por muitos preconceitos entre líderes e pessoas de algumas igrejas, por conta do estilo da banda e das letras fortes. Mas, ao decorrer dos anos, isso foi mudando em relação ao público. A gente olha essa questão do preconceito
como basicamente uma barreira vencida, né? Porque a gente amadureceu, a gente conseguiu lidar com isso. Mas no começo era muito difícil, até porque, tipo assim, a gente não era maduro o suficiente. Então a gente foi muita pedrada, foi várias portas fechadas. E assim, até hoje tem, mas hoje é muito mais fácil, né, a gente dar voz a isso. Assim como a Banda Verdade Prática, ela tem uma voz ativa, a Banda Verdade Prática hoje, com várias pessoas que às vezes sofrem também, a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham uma voz mediante a sociedade. O Verdade Prática é uma banda carioca que deu origem ao que o público chama de rock temático. Podemos assim dizer que isso seria um novo estilo criado pela banda. Isso acontece por causa das letras que falam sobre o sistema do nosso cotidiano, trazendo uma mensagem bem temática das coisas que vivemos. Então a banda trouxe esse movimento rock temático. Sendo assim, a banda não é considerada uma banda gospel, mas sim uma banda cristã com uma linguagem bem específica. Então, isso é um marco, né? 20 anos não são 20 dias, né? São 20 anos na estrada, cara. Muitas bandas apareceram, sumiram. Hoje no segmento gospel, por exemplo, acabaram as grandes bandas de referência. Acho que a única que permanece ainda é o Resgate, né? Que ainda continua na ativa aí. As demais bandas que eram referências na época já não existem mais. E o Verdade Prática tá aí. São 20 anos na estrada. E o bom disso é ver que a banda não perdeu a essência, né, cara? Continua com a mesma proposta, a mesma ideologia, o mesmo objetivo, tentando fazer aquilo que Deus colocou no coração para ser feito. Acho que isso é fundamental, cara. Isso é fundamental e que Deus continue abençoando e direcionando esse pessoal, essa rapaziada de Verdade Prática. O Verdade Prática costumava criar seus próprios eventos naquela época, como Misto Crente, entre outros. Mas também era convidado para algumas reuniões. Alguns eventos ficaram marcados na história da banda, em que os músicos contam até hoje, como o evento da Vila Olímpica. Lembro que um dos primeiros shows da banda, mesmo assim, para um público, a gente tocou para um público de 4 pessoas, foi um evento que a gente participou na Vila Olímpica. Cara, naquela época, tipo assim, eu falei, pô, aí, vou chegar lá, arrasar que não sei o que lá, a gente chegou, foi até um amigo do meu irmão, chamado Anthony, hoje o pessoal conhece ele como DJ Zulu, né? Ele fez um evento na Vila Olímpica que nada a ver. Eu falei, caraca, vamos lá no evento lá. Eu não sei se era um evento secular, não sei o que era. Sei que tava rolando um baile funk lá e o cara chamou a gente. Cara, quando a gente chegou lá, tinha aquele paredão de som assim, a gente, pô, sem conhecer nada, né? Aí chegou na hora, pá, monta que instrumento aí, todo mundo olhando assim, caraca, a banda chegando, assim, pô, a gente sabia nada, né? As músicas, tipo assim, 3 músicas lá preparadas. A gente tinha ensaiado pra caramba, 3 músicas pra tocar naquele evento. Eu lembro que tinha uma música que a gente tocava, que era a música Racional e Irracional. Aquela música, pô, cheia de guitarra. Então, assim, eu cheio de pedais lá, cheio de fio, ligado assim, aquela coisa da antiga, né, aqueles pedais. Nós ligamos as guitarras e começamos a tocar. E quando colocava o peso da guitarra, a luz acabava. Aí alguém ia lá, ligava a luz, nós voltávamos a tocar e a luz acabava de novo. Então tinha que ir alguém lá no disjuntor e ligar o disjuntor. A gente começava a tocar, a luz apagava. Então, tipo assim, e sem contar que, tipo assim, aquela época assim, olhando assim, caraca, tem um público olhando aqui. E a mão tremendo, né? Primeiro show, né? Pô. Então, pô, caraca, uma responsabilidade, vamos tocar no primeiro show aqui, que não sei o quê.
E assim, mas teve um lado positivo, teve um lado negativo disso daí, que foi quando a gente tocou pra 4 pessoas, assim, né? Até que por fim a gente teve que desistir de tocar porque a luz não suportava o peso. Foi bem marcante, cara. Eu me lembro que foi uma marca negativa e uma marca positiva, porque chegou uma hora que não tinha mais ninguém ouvindo a gente cantando, só tava a gente tocando. Aí chegou uma criança, cara, de 5 anos. Aí parou do meu lado, eu tava chateado, porque, pô, é triste, né, você cantar pra ninguém ouvir. Mas tinha alguém ouvindo, cara. A criança parou do meu lado e falou: tio, você canta bem, tio. E aí, aquilo ali foi uma resposta de Deus, né? Pra gente, Paulinho, puxa, moço, aí vocês tocam guitarra pra caramba, tique, 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 tique. Eu lembro até hoje, a criança, tique, 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 tique. Aí ficava a criança do meu lado, com uma guitarrinha de brinquedo, assim, né? A criança ficava. Aí daqui a pouco a criança chega pro Paulinho: pô, moço, você canta bem. Paulinho olhando assim, Paulinho já triste pra caramba, né? Querendo, tipo assim, porque não tinha ninguém, a gente queria fazer uma boa apresentação, uma divulgação da verdade prática naquela. E a gente tinha aquela expectativa. Então, assim, foi um lado bom, né? Disso daí, de pelo menos um elogio a gente recebeu da criança lá. E assim, o ruim foi a questão. Pensei que ninguém tava ouvindo, mas tinha uma criança ouvindo. Mas graças a Deus, cara. Teve também o Misto Crente também. Foi um evento legal que a gente fez. E pra divulgar a banda também, pra fazer alguns panfletos, umas coisas assim. Aí marcou também bastante. Quando eu penso na banda, eu lembro desses percursos todos que a gente fez, onde que a gente foi, no lugar. Isso, eu me lembro de tudo. Muita experiência de palco. Foi o primeiro grande evento que a gente tocou, né? Foi um público grande, tinha bastante gente no clube. E assim, mas ficou legal, graças a Deus. Foi uma época muito boa também. É a experiência que a gente leva pro resto da vida. O Misto Crente, que desde o início a gente acordava, a gente nem acordava, ficava acordado até tarde para panfletar, entendeu? A gente se dedicou para que esse evento acontecesse, entendeu? Foi muita luta, muitas batalhas surgiram, mas no final Deus deu vitória, entendeu? E foi um momento muito bom que a gente se apresentou. A banda possui algumas discografias, mas nunca foram divulgadas ao público. Somente o álbum Nosso Mundo, gravado no ano de 2011, na voz de Paulinho Santa Cruz. A música que também que estourou na época foi a Minha Mania, entendeu? Que até hoje os amigos falam dessa música. E até hoje eu sempre falo com meu irmão: pô, e aquela música, Minha Mania, Minha Mania? Eu sempre pergunto a ele. No ano de 2019, juntamente com o Rota 33 Estúdio, o Verdade Prática resolve fazer novamente essas gravações, mas agora com novas músicas e arranjos atuais, devido à nova formação. A banda Verdade Prática é uma banda de rock cristão do Rio de Janeiro. Enfim, é uma banda que entrou numa pirraia de fronteira para ficar. Hoje, a banda conta com 3 integrantes: Ruffles Brandon no vocal e guitarra, Elis Brandon no contrabaixo e Fábio Sozan na batera. Ruffles foi o cara que nasceu com a gente, né? Tá desde o início. É o cara que a gente se identifica. Mano, tem nem como falar direito, porque a parada que eu sempre falei pra ele. O cara é gente fina demais também. E, mano, o cara toca guitarra, toca bateria, toca baixo, toca teclado. Ruffles Brandon é um irmãozão, é o cara que tá sempre comigo, tá sempre me passando as coisas certas, tá sempre falando coisas boas pra mim, tá sempre comigo. É uma pessoa que também não tem como descrever. É companheiro, é amigo, na verdade, tem uma coisa só que ele não sabe fazer, de verdade. Eu tive o prazer e o privilégio de iniciar com ele,
ver ele dando os primeiros passos lá no violão. E hoje é um talento, né? Graças a Deus aí tem sido usado por Deus. É um cara que toca vários instrumentos e tá tocando a banda aí da melhor forma possível. Eu acho que foi a pessoa ideal para dar esse segmento. É um cara muito bom, entende de tudo. Entende de qualquer coisa que tu fala, pô, Rafael, faz uma camada de coisa aqui pra mim no teclado, ele tira uma guitarra pra mim, ele faz, toca esse negócio da bateria, ele faz. É um cara que tem uma inteligência, sabe, aquela pessoa que tá no 100, ele tá acima do 100. E cada pouquinho que eu posso absorver, eu vou absorver, porque pra mim ele é 100% em tudo. Eu disse que tem uma coisa que ele não sabe fazer, ele não sabe torcer, não sabe? Isso eu descobri. É um amigo, hoje um amigo, além de ser o vocalista da banda Verdade Prática, super gente fina. E cara, uma coisa que eu sempre falei e falo pra todo mundo que me conhece, que tem um convívio comigo, sabe? Eu acho, uma das maiores qualidades que eu vejo nas pessoas é a humildade. E até por esse tipo de coisa que eu falei aqui, que não é saber um pouquinho não, o cara domina. Isso tudo que eu falei aqui, ele domina, não é sei um pouquinho. O que eu sempre admirei nele é a humildade. O cara é humilde demais. Se você for pegar, às vezes você... Aí na vida, né? A gente vê algumas pessoas que são boas, outras que nem tanto, mas você vê gente que às vezes não tem a humildade que, por exemplo, o Rafa tem. Então ele, da forma que ele poderia ser uma pessoa muito mais, como eu falo, nariz em pé, mais arrogante. Mas assim, o cara é extremamente, absurdamente bom no que faz. O cara tem um estúdio, manja de tudo, manja de computação, manja de eletrônica. O cara é um gênio, na moral. E assim, é para todos os momentos. E com certeza aquele tipo assim, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Com certeza isso aí serve para ele, porque é o meu maridão. Quando eu resolvi não fazer mais parte do Verdade Prática por questões pessoais, e o Rufus falou que iria dar seguimento à banda, eu não pensei duas vezes. Assim, achei que era o momento. Depois eu até pensei em voltar para a banda, mas eu achei que naquele momento não seria boa a minha volta por causa justamente do Rufus já estar seguindo, né, com a banda, já com um estilo parecido, mas um estilo próprio. E eu acho que foi a pessoa ideal para tá tocando a banda. Eu me sinto muito feliz em poder ainda estar fazendo parte dos bastidores com as composições, mas assim, vendo o crescimento dele e o desenvolvimento dele, eu acho que tá sendo muito bom pro Verdade Prática, e a pessoa ideal para permanecer, para tocar esse grupo à frente. Eu creio que Deus ainda vai fazer grandes coisas através da vida dele e dos demais integrantes. Mas assim, e em relação a mim, vamos dizer assim, eu e ele também, me acolheu 100%, me deixou sempre à vontade. Uma parada que eu sempre falei pra ele era que quando eu comecei a tocar com ele, eu não sabia algumas músicas, não sabia algumas coisas, a gente ia tirar algumas músicas do outro trabalho que a gente também faz. E cara, mesmo eu não sabendo, ele, enquanto a gente estava tocando, a gente ainda não tinha aquele feeling, eu comecei a tocar com ele. Porque depois que você já tem um tempo, né, tocando junto, você começa a ter um entrosamento. E mesmo a gente sem um entrosamento, ele conseguia me passar o que a música, o que ia acontecer na música. Cara, ele, mesmo eu sem saber o que vai acontecer, ele consegue passar pra gente, às vezes com expressões, com caras e bocas que a gente fala, a gente se entende. Então assim, ele é um músico, pra mim, completo. É um cara super humilde, um cara inteligente pra caramba. O cara é professor de taekwondo também, mano. Cara, é impressionante. E, cara, o que mais me
que eu admiro nele é a humildade, que uma pessoa com tantas características dessas, assim, tantas qualidades, poderia ser totalmente diferente do que ele é. Só que o cara é absurdamente gente fina. Então, a Elisa eu já tenho pouco contato, assim, né? Mas eu vejo que é uma pessoa também de Deus. É uma pessoa que abraçou a causa do Verdade Prática, né? A Elis Brandon, ela é a baixista da banda e também uma amiga, né? Muito simpática, gosto muito dela. E ela tem uma facilidade muito incrível para aprender coisas novas. Porque meu irmão começou a ensinar ela a tocar baixo e ela aprendeu muito rápido, muito rápido. Eu queria ter essa capacidade de aprender tão rápido assim como ela. Vamos falar de Elis Brandon. Seria basicamente a pessoa mais fácil de falar. Elis Brandon convive comigo. Abertura, né? Teve um momento em que a gente estava passando uma crise tão forte que a gente procurava músico para tudo quanto é lado. Elis Brandon começou na banda Verdade Prática como backing vocal, mas começou tipo assim, eu falei, pô, vou botar Elis lá, vou botar Elis para fazer alguma coisa, pra ver se ela se interessa, mas a gente já via que já tinha aquele interesse, né? Então foi quando eu falei, pô, vou botar o baixo na mão dela, vou botar o baixo na mão dessa mulher, o que vai dar isso daí? Eu lembro mais ou menos o dia em que, pelo menos foi o que a gente viu, né, presenciou, que o Rafa começou a ensinar algumas coisas a ela, algumas músicas para tirar no baixo. Quando eu vi ela de novo, irmão, tipo 1 semana, 2 semanas, não lembro, depois, ela já tava tocando tudo que eu imaginava, tipo assim, já tava... Aí o que é isso, cara? Muito rápido. Então, assim, ela é uma pessoa super gente fina. Então, além de baixista, a Elisa é uma pessoa que faz a parte administrativa, burocrática da banda com muita maestria, e Deus tem usado ela bastante nessa área e tem agregado muito ao Verdade Prática. E que, cara, tem um futuro promissor aí na banda e na vida com esse instrumento aí dos graves, que é o baixo, que ela tem, a gente viu o esforço dela também. Então, assim, ela tem me surpreendido de um jeito no contrabaixo que eu tenho achado absurdo. A velocidade com que ela tem aprendido, o esforço e as músicas que eu tenho tocado junto com eles, eu tenho visto. Então, assim, eu acho que ela daqui pra frente só tem a ganhar. Foi uma hora que, tipo assim, eles me surpreendeu, não só pela força de vontade, mas assim, em acreditar naquilo ali, né? Porque, pô, com muita gente fala de sonho, mas não acredita em sonho. Então eles comprou essa briga aí, acreditou na história e acabou assumindo o instrumento. E hoje eu vejo o Elis Brandon como uma mulher dedicada, é a pessoa que tá na parte burocrática da banda ali, a parte da divulgação, junto com o Tininho Produções, que é o meu irmão Diego. Há pouco tempo a gente vai ver ela estourando mesmo, quebrando tudo no baixo. Já tá, mas a gente vai ver uma evolução muito grande mesmo dela no baixo daqui a pouco tempo. Isso aí pode anotar aí, a galera vai ver isso. Olha, Fábio Sozan. Esse daí é um cara, tipo assim, pra mim é sem comentários, né? Quando eu vi o Fábio Sozan tocando, que eu chamo ele de Fabinho, tocando pela primeira vez, tipo assim, eu olhei, caraca, que moleque tímido, tal coisa. Mas um cara muito humilde mesmo, assim, um cara muito gente boa, não tem, dispensa comentários, assim, é um cara amigão, um cara muito respeitador, tipo assim, tem aquele jeitão dele meio playboy, assim, tal coisa, mas só que assim, você olha, é um cara simples. Tu olha, assim, ele, a Érica. Parecia que era a peça do quebra-cabeça que faltava pra gente. E eu ficava sempre assim, pô, chama o Fabinho pra tocar com a gente, mas tinha aquela coisa assim de que a gente de repente estaria pescando um músico em outro aquário, mas a gente ficava meio assim, e a oportunidade surgiu. Né, a oportunidade surgiu assim de alguns eventos, a gente ficou sem baterista e a gente chamar ele para tocar junto. E eu lembro que o nosso primeiro ensaio,
Foi uma coisa mesmo assim, né? A gente se encaixou. A gente fez ali 2 horas de ensaio e fez o... Dia seguinte. Pra tocar no dia seguinte. A gente fez 2 horas de ensaio pra tocar no dia seguinte e parecia que ele já tocava com a gente. E assim, ele não conhecia as músicas, ele conhecia uma só, que foi até num evento na igreja dele que a gente tocou e ele achou bem legal a letra, mas não conhecia assim de tocar. Então fez mesmo, sabe? Então assim, pra mim, ele é um cara que eu não tenho como descrever, né? O pedaço que faltava pra gente, porque não é só amigo, é como se fosse da família. Como se ele fosse um irmão mesmo que chegou pra somar. Aí eu falei com esse amigo, pô, vamos chamar esse cara aí pra tocar, tal coisa. Só que eu já tocava com outra banda, né? Eu não lembro, não me recordo mais ou menos. E nessa época eu fui na igreja dele, Fábio Sozão, falei, cara, esse moleque toca demais e tal. E nessa época que ele já tocava demais, era a época que ele tava começando a tocar. Até então, o cara que, pô, o colega meu falava, pô, esse cara não tem experiência tocando não, que eu não sei o quê. Mas eu falo, pô, esse cara não tem experiência, toca assim, imagina esse cara lá fora, imagina esse cara dentro. Assim, é um cara que entrou, né? Ele acabou assumindo a bateria, e é esse cara aí, é o cara do coração grande, né? É um cara que merece muito respeito. É um cara que merece muito respeito. O Fábio, ele era a peça que faltava. O Dom da Vida. Em 2020, nasce a música O Dom da Vida, acompanhada de um clipe. Essa música foi uma letra feita em um momento de pandemia no mundo inteiro, mas que trouxe uma alegria a muita gente, homenageando também muitos que não estão mais no nosso mundo. Dom da Vida foi uma das músicas mais marcantes para mim. Tava num período de vida bem complicado, enfrentando essa Covid-19, passando por essa pandemia, e naquela época bem complicada, na época de perda de alguns amigos, e assim, aquela coisa de não saber o que iria acontecer, o que iria ser feito. A letra, o Paulinho, quando escreveu essa letra, ele enviou e falou, cara, tu tem que gravar essa letra aí, esse é o momento certo dessa letra. Aí até então eu falei, poxa, caralho, Paulinho com essa letra aqui, tal coisa. E faz um arranjo assim, falou, tem que ser uma parada mais, tipo comercial de manteiga, tu pega uma parada assim, faz uma música que essa vai estourar, tem que lançar um clipe dessa música. Aí até então eu, não tava dando muito ouvidos a isso não. Até porque então nessa época, né, eu tava passando num momento que, tipo assim, de trauma por causa dessa doença que hoje afeta não só o nosso país, mas afeta o mundo inteiro. Então, assim, o Dom da Vida, quando eu parei para analisar, falei, pô, eu tô precisando de mais uma música. Que eu parei para analisar a letra, né, Paulinho, insistindo naquilo ali. Tipo assim, infelizmente é uma letra simples, mas que tem uma mensagem muito forte, não é aquela letra, tipo assim, totalmente bem elaborada, mas assim, é uma letra direta, né? Então, quando eu comecei a ver, infelizmente muitos se foram cedo demais, eu pegava aquela frase, parece que ele ia me cortando, aí tipo assim, ao mesmo tempo eu ficava triste, mas assim, alegre. Eu lembro que teve um dia que eu fui para dentro do estúdio, aí comecei a fazer o arranjo dessa música, ao mesmo tempo que eu fazia, cada nota que eu dava no olho cheio de lágrimas. Aí vinha cada coisa aqui na minha mente, assim, das pessoas, e eu já passando daquele trauma, né, que basicamente eu entrei num trauma profundo. Então, assim, chegava no portão já meio com medo, ficava com medo de sair na rua. Então, assim, a gente, ao decorrer do tempo, a gente vai se recuperando com essas coisas. E o Dom da Vida foi uma música que, não só a letra, mas só que, assim, quando eu decidi fazer, ela tinha que ser uma coisa que ligasse muito, tanto eu com a questão do instrumental e a letra. Então, assim, cada dia que eu ia trabalhando na música, chegava uma notícia que fulano de tal morreu. Aí, tipo assim, tinha um amigo nosso, uma região do Rio de Janeiro, Santa Cruz, no oeste do Rio.
pô, era amigo nosso de infância, um amigo chamado, eu lembro o nome dele, Leandro. O cara tinha morrido por causa dessa doença, e aquilo ali já tinha me deixado mais abalado ainda. Aí daqui a pouco, dia seguinte, um outro amigo morreu. No outro dia, então foram 4 dias seguidos, 3 amigos próximos. Naquela semana tinha morrido. E eu jamais apavorado com aquilo ali, que eu fazendo aquela música ali, eu chorando no cantinho ali, sozinho. Chegavam as partes da letra assim, que tipo assim, meio que te trazia um refrigério, né? Aquilo ali era... E eu fiz essa canção, assim, até uma certa homenagem para algumas pessoas, né? Que infelizmente se foram, né, cedo demais. Se foram nesse momento tão difícil, e essa letra nasceu em meio a essa pandemia, e graças a Deus eu me curei, mas a gente não deixa de se solidarizar por alguns amigos que infelizmente não conseguiram sair dessa, né? Eu escutei ele falando, cara, tem que gravar. Aí ele começou a pegar as primeiras notas, e eu sempre escutando tudo, a gente está sempre um do lado do outro, e saiu de um jeito, aí depois saiu de outro, mas assim, no final, né, depois que tudo estava pronto, da música, né, que ele falou assim, agora a gente vai gravar o clipe. Aí eu falei assim, caramba, eu nunca fiz isso, nunca fiz um clipe, como é que é e tal. Mas a experiência foi boa. E o que a gente sempre fala, né, que eu sempre também escuto o Fabinho falar, é que o Ruffles nos deixa bem à vontade. Então, assim, para fazer o clipe foi super natural. Saiu assim de uma forma super natural. Só que assim, tanto ele, quanto João Paulo e quanto eu, a gente acreditava que ia dar certo sim. A vida veio para dar voz à sociedade. Pô, surgiu num momento em que o mundo estava totalmente parado. Hoje, assim, melhorou um pouco essas coisas, melhorou, mas só que assim, não totalmente. A gente sabe que a gente deve se cuidar aí, mas assim, ela veio através de um momento em que a gente estava eu pelo menos, eu estava totalmente de cabeça para baixo. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia se eu ia viver. Estava com, tipo assim, pensando, pô, será que amanhã é o meu último dia? Será que eu tô com essa doença? Cheguei a ficar doente. Então, quando eu fiquei doente, então eu tipo assim, que a casa caiu mesmo. Eu botei aquilo na minha cabeça que eu ia ficar doente e trabalhando na música. Então a música veio falando comigo, veio transformando dia após dia. Cheguei a fazer o primeiro arranjo. Aí depois que eu peguei uma referência de uma banda que eu gostava muito, que eu gosto. Assim eu falei, pô, vou fazer um arranjo assim, vou fazer o clipe dessa música. E foi que eu decidi gravar, me reunir com a Tinino Produções, que é o meu irmão, né? E apresentei o projeto pra banda. Falei, olha só, essa daqui vai ser a música que a gente vai gravar. A gente começou a gravar, foi assim, eu tava em casa, aí meu irmão chegou, o Rufo chegou pra mim e falou assim, pô, tô com uma música nova, pô, vamos gravar um clipe. A gente montamos um roteiro, aí eu falei, caraca, escutei a música, chegamos lá na casa dele, sentamos com a Elis, nós três, ele equalizou, eu tava lá junto quando ele tava masterizando, equalizando. Aí, a gente escutando a música, eu falei, pô, dá pra fazer uma cena assim. Aí Elis falou, então vamos juntar nós três, vamos fazer um clipe dela. Aí falamos com o baterista, que o Fabinho, falamos com ele pra gente marcar pra gravar o clipe. Apresentei pra banda, falei, vocês pegam essa música, a gente vai marcar dia X pra gravar. Foi quando a gente resolveu escolher o local, né? A gente, algumas semanas antes de gravar, eu tinha uma visão do que eu ia fazer, mas só que aí acabei mudando, né? Ia fazer em um lugar e depois mudei e pensei em outro local. Foi quando a gente achou o local, eu falei com meu irmão. E tudo começou assim, meu irmão chegou aqui em casa, falou que tava com uma música nova, a gente escutou, aí levamos a bateria, o violão, a guitarra, levamos lá pra praia e começamos a pegar umas imagens.
Começamos a pegar as imagens, todo mundo fala, caraca, vocês gravaram com uma câmera não sei quantos milhões, a gente gravamos com o celular. O negócio, tipo, é enquadrar, pegar umas cenas legais e colocar a edição tudo certinho. Tudo que faz um clipe ser bom é a direção do clipe, o cantor, a atuação do cantor, dos artistas que estão lá e enquadramento. Aí você pega na edição ali, vai contando a história do clipe, tudo na edição. Quando eu vi o clipe pela primeira vez, eu também me emocionei, porque tocou lá no fundo. A letra da música, o arranjo como ficou, né? Então tocou lá no fundo. E assim, a gente perdeu muitas pessoas conhecidas, né? Eu lembro que a ficha foi cair assim quando a gente perdeu uma pessoa, né, lá no trabalho, que era bem querida. Então assim, tocou, mexeu, eu falei assim, caramba, a letra passa lá dentro mesmo assim, cortando e ao mesmo tempo acalentando. Então foi uma experiência muito boa, né? A letra é muito boa, o arranjo é muito bom, enfim, é tudo perfeito. No clipe vocês podem ver que tem uma parte que a gente tem um paredão assim de barro. Tipo assim, eu falei, pô, caraca, a gente pode fazer essa cena aqui. Então foi muito bem elaborado, né? Desde do arranjo, quando eu apresentei as músicas, a música pra banda, nós na banda já logo, gostou de cara, o baterista Fabinho colou com a música. E caraca, que música é essa? Não sei. Então assim, ficou maluco com a música. Paulinho, então, eu só fui mostrar pro Paulinho Santa Cruz a música depois que estava pronta. Eu falei, caraca, eu só vou mostrar pro Paulinho essa música aí depois. Ele falou, quando eu tava fazendo, tinha umas palavras lá que ele falou, não, isso daí vai ficar desconexo, eu queria colocar a palavra. Ele falou, não, acabou que a palavra que eu queria colocar ficou, né? Então, tipo assim, aí a música foi gravada. Então, o Dom da Vida veio para dar voz, né? Para dar voz à sociedade. Infelizmente, a gente perdeu muitos amigos, mas só que assim, a vida ela continua, né? Não parou. Então acho que hoje as pessoas que estão aí, quem conhece o Dom da Vida, ainda vai conhecer. Assim, a gente teve muita experiência também com essa música logo assim que a gente lançou o clipe. Pessoas que havia perdido mãe, pessoas perdeu o pai. A gente recebia os contatos assim na nossa caixa de e-mail, no nosso WhatsApp. Pessoas, caraca, essa música falou comigo. Da mesma forma que acho que falou comigo, vai falar com você também. Então assim, o Dom da Vida foi uma música que veio num momento de tribulação e que trouxe também muita alegria, não só pra gente, mas para pessoas que recebeu essa música e que ouve até hoje, né? E assim, que essa letra possa servir de inspiração, né? Para que pessoas saibam que existe um Deus que pode mudar qualquer situação, existe um Deus que pode mudar qualquer quadro. E essa música fala sobre isso, entendeu? Dessa esperança que nasce em meio a esses momentos complicados e difíceis. E Cristo é essa esperança. Hoje, o Verdade Prática tem se tornado uma banda autêntica que sobreviveu ao tempo com a mesma ideologia. Mesmo com a mudança dos integrantes, tendo um resultado muito positivo em relação ao público que acompanha a banda. Sendo assim, a banda agradece todo o carinho ao público. Então, as pessoas às vezes não entendem, né? Porque eu acho que o primordial de uma banda, de um cantor, seja lá o que for, referente à música, para tudo na vida, né? É a perseverança, né, cara? É a perseverança. E eu acho que a banda hoje está colhendo os frutos bons por causa da perseverança, né? Por causa de não ter desistido nos momentos difíceis. Hoje tá, graças a Deus, a banda aí tá numa pegada boa,
está sendo bastante divulgada, mas são 20 anos de estrada, né, cara? São 20 anos de estrada. É aquele caso, né? Ninguém nasce grande, né? Quem nasce grande é monstro. Então esse fruto que está sendo colhido hoje foi plantado lá atrás, né? E a banda, ela tem uma ideologia, ela segue o seu trajeto, a sua caminhada, a sua proposta é a mesma desde sempre, que é evangelizar através das músicas. E Deus, ele vai honrando, né, cara? Deus, ele vai honrando. E, assim, ele já tem um trabalho maneiro. E agora também está num momento que está muito legal, porque é um momento em que estão enviando trabalhos para emissoras de rádio, emissoras de TV, já tem entrevista em revistas digitais. Então o momento do Verdade Prática tá sendo muito maneiro, muito show de bola. O Verdade Prática, assim, para mim, hoje representa um sonho compartilhado, porque é um sonho que o meu esposo tinha, porque ele trouxe o Verdade Prática para mim, e eu fui junto com ele nesse sonho. Vamos pra frente porque vai dar certo. Quando eu comecei a tocar, né, ganhei meu primeiro violão, minha mãe sempre comprava meus instrumentos para mim. Comprava comigo de trem, para cima e para baixo, ia para centro da cidade, ia pra gente buscar instrumento. E assim, eu sempre falei, mãe, eu quero montar uma banda, quero ter banda. Então, isso, assim, graças a Deus, em relação à família, eu nunca tive essa questão do, caraca, vai montar banda, vai fazer outra coisa, não. Mas assim, eu sempre fui um cara que gostava de estudar, tomar cabeça. Mas a banda Verdade Prática, basicamente assim, eu falei, cara, eu tenho um sonho. Depois que o Paulinho me apresentou a banda, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, assim, são 20 anos de basicamente dedicação. Tive outras bandas, toquei com outras bandas, mas assim, basicamente o Verdade Prática foi uma coisa que eu nunca larguei. Então assim, às vezes você acredita em uma coisa, não adianta você acreditar naquilo ali só um pouquinho, você tem que acreditar por completo, porque senão isso daí uma hora vai parar. Então você também tem que gostar daquilo. E a banda assim, mudou na minha vida muitas coisas, né? Basicamente assim, é claro, aquilo que você busca, você vai alcançar. A gente tem uma música chamada Davi que a gente fala, quem procura pode alcançar. As coisas velhas, elas vão ficando para trás. Então assim, é a questão da evolução, né? O ser humano passa por estágios. Então assim, hoje eu posso dizer que a gente tem uma casa alicerçada, né? Que é a banda Verdade Prática. Isso basicamente fez eu crescer. Uma série de coisas novas para vir, então acho que tem tudo para dar certo, tem tudo para dar um boom, dar um estouro, e o futuro a Deus pertence, claro, mas pelo que a gente vê é só crescer e é só sucesso mesmo. O momento que mais marcou a minha vida com a banda foi quando teve a saída do João Paulo, né? E que tipo assim, eu estava vivendo num momento que tipo assim, eu não sabia, eu estava meio desorientado em relação a algumas coisas da vida. Conheci algumas pessoas que assim, pareciam que estavam comigo, mas na verdade não estavam. Estavam comigo pelo que eu fazia e não pelo que eu era. Então assim, muitas pessoas acabaram se aproveitando disso. Queriam, vamos montar o Verdade Prática, vamos jogar pra frente e tal. Só que assim, eu sempre fui muito reservado em relação a algumas coisas. Até hoje eu sou. Mas eu lembro que foi quando eu decidi voltar com a banda por conta própria. Então assim, eu estava começando a trabalhar com produção musical. Eu falei, vou gravar essas canções aqui e vou ver o que vai dar. E nisso que vou ver o que vai dar, eu fui apresentando músicas para as pessoas, fui chamando músicos, fui fazendo contatos. Tive algumas formações na banda, várias pessoas passaram, não é pouca, mas muita gente em todos esses 20 anos de banda. Na verdade não são 20, mas só que desde a época que a gente contabiliza, são 20 a partir do momento que a gente decidiu, vamos trabalhar com banda, vamos fazer isso daí. Então assim, foi nesse momento em que eu decidi
mesmo montar a banda assim, por conta própria, a tomar a frente desse projeto que tá aí até hoje. Graças a Deus é muito bom hoje ver a banda colhendo esses frutos que foi plantado lá atrás, né? Muito bom ver que a banda realmente encontrou o seu caminho e está seguindo o seu caminho, e é só o começo, né? Eu creio que Deus ainda tem muitas coisas ainda, e também, além disso, é bom ver a evolução da banda, né, cara? A gente olhando para trás e a gente fica vendo o vídeo antigo e ver como tá hoje, ver quanto que a banda evoluiu, quanto que cresceu. Isso é legal, cara. Isso é legal. Não só musicalmente, mas na mentalidade, na maturidade. E assim, isso é bom. Isso é fundamental para se manter, porque fazer sucesso nem é difícil, né, cara? Vira e mexe aparece alguém fazendo sucesso. O difícil é você manter o sucesso. E eu acho que a Verdade Prática tem conseguido manter essa caminhada aí da melhor forma possível. Esta é uma pequena parte da história contada de 20 anos de banda sobre o Verdade Prática. Todo mundo diz isso, mas os outros pensam que é clichê, mas não é. Você tem que se agarrar àquilo que você gosta de fazer, você tem que ir em frente. Muita gente vai falar que você está fazendo errado, E errar faz parte da vida. Você tem que seguir em frente os seus sonhos, você não pode desistir por nada. Se você quer aquilo, você tem que correr atrás, tem que segurar aquilo. Então, assim, a banda ela vem já de um tempo e já tinha o trabalho, já era conhecido aqui na área. Só que, realmente, teve um momento que, assim, foi um boom. Talvez a pessoa certa ou as pessoas certas, não sei como eu posso dizer, o veículo certo encontrou a banda certa, no momento certo. E, assim, estando preparado, tudo foi se encaixando. Que é aquele negócio também, às vezes o pessoal fala que tem questão de sorte também. Não exatamente sorte. Você tem que se preparar. E no momento certo, quando aparecer oportunidade, você estando preparado, pronto, é um encaixe. Isso não é sorte. É um preparo que você teve. E chegou no momento certo e tudo se encaixa. Que uma hora vai dar certo. É difícil, o caminho é longo. É difícil chegar lá. Mas se você seguir com fé mesmo, falando, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, você vai chegar lá. A banda Verdade Prática não é aquela banda que veio para agradar a todos, mas assim, as pessoas que acreditam como a gente acredita no projeto, vai ser muito beneficiada com isso. Chegou no momento em que alguns veículos olharam, ele também trabalha o Rafa sempre trabalhou incansavelmente, eu sempre via, manda música aqui, manda música ali, divulga. Então, assim, não desista dos sonhos, mas também corra atrás deles. Não fique parado achando que o sonho vai vir até você, porque você vai trabalhando. Às vezes você olha assim, você pensa, não tem como, não vai acontecer nada, você desanima. Mas continua que uma hora vai dar certo. Até eu posso dizer, como eu já falei, experiência minha, desde garoto, minha vontade era tocar em uma banda. Eu sempre toquei na igreja, bateria. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de bateria. Então eu sempre tive essa vontade. Só que assim, músico de igreja, eu sempre fiquei na igreja e nunca aconteceu nada, nunca apareceu uma banda até então. Não desista dos seus sonhos. Não coloque o seu sonho numa caixinha e guarde. Vá em frente, busque, porque derrube as barreiras. Se vir pedras no caminho, passe por elas, porque é acreditando que se chega ao longe. E guarda isso pra você, bota isso na sua cabeça, mas nunca pare de sonhar, porque quando você para de sonhar, aí você não tem às vezes nem vontade de fazer nada, porque você perde a pretensão do que você queria fazer, você desanima e aí você tende a ficar estagnado. Sonhar quando você deixa de sonhar, você morre, cara. Quando você deixa de sonhar, a vida não faz mais sentido.
Foi difícil, cara. O começo foi difícil, porque não tem apoio, né, cara? Ainda mais uma banda gospel. Infelizmente, o meio gospel é um meio muito preconceituoso, principalmente em relação ao rock. E foram muitos convites a desistir, né? Então a gente costuma falar muito que se você de repente acredita em uma coisa e você sabe que isso é bom para você e isso não vai afetar ao seu próximo. Eu falo ao seu próximo, não é sua família não, mas são amigos, pessoas que de repente você não fazer nada, tipo assim, com aquele objetivo de, tipo assim, eu vou fazer para mostrar o que eu faço. Muita gente que se aproximou para dizer que era melhor parar. Quantas vezes teve casos de eu compor a letra, né, mostrar para alguém, a pessoa falou, pô, cara, tu acha que tu vai fazer sucesso e tal? As pessoas não entendem que não é o sucesso, a questão é falar, entendeu? É expressar aquilo que se sente. Então, a palavra é essa, não desistir do sonho. Se você tem um sonho, nem que seja só você, cara. Nem que seja só você. Tem até um trecho de uma música que se chama Davi, que foi uma das letras que eu mais me orgulho em ter feito. Que tem um trecho que diz que nunca deixe ninguém te dizer que você não é capaz. Nunca deixe ninguém te frustrar, mesmo que sejam seus pais ou alguém que você tanto ama. Quem procura pode alcançar. Então é isso. Quem procura pode alcançar, quem batalha chega, quem não desiste é que vence. Tem um ditado que diz que a qualidade de um vencedor é nunca desistir e acreditar naquilo que ninguém acredita. O importante é você acreditar. Se você tem um sonho, se você acredita no teu sonho, mesmo que as pessoas não acreditem, se você acredita, vai em frente, mano. Vai em frente. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E também não faça nada para provar para alguém. Quando você começa a tentar provar para as pessoas que você é capaz, aí a coisa já desvirtua e você perde o foco. Prove para você mesmo, sem aquela obsessão de ter que provar. Naturalmente, prove para você que você consegue. Às vezes você acredita naquilo, você tem que ter aquela perseverança. Hoje, basicamente, eu tenho um sonho realizado, tem muita coisa para realizar ainda. O ser humano é assim, o ser humano é feito de sonho. A gente costuma falar que se você não sonhar, você está morto. Não tem como. Então, assim, todo ser humano ele tem um sonho. Então, você tem que acreditar no sonho. Você tem que correr atrás. Tem que se dedicar para aquilo ali. Vai em busca dos seus sonhos. Não é clichê. Não é algo que as pessoas falam da boca para fora. A maioria te incentiva, mas é da boca para fora. Porque quando realmente se depara com a realidade, muita gente coloca texto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, textinho bonito, aí bota lá dizeres bonitos, vai em busca do seu sonho. Mas quando você apresenta o seu sonho para elas e diz, pô, eu vou ser uma banda que vai ganhar o mundo, as pessoas olham para sua cara e riem. Elas acham que você não é capaz, entendeu? Elas te incentivam só por incentivar, só da boca para fora. Mas quando você se depara realmente, quando você vê realmente, é difícil alguém chegar para você e abraçar a sua causa realmente. Mas se ninguém abraçar... Se você faz isso com uma proporção, hoje, amanhã você tem que fazer aquilo ali com uma proporção muito maior. Tipo, você vai crescendo 1%, você imagina, você hoje cresceu 1%. Aí imagina amanhã você crescer 2%. Aí tu imagina, depois da manhã você cresceu 1% ao dia, você cresceu 1% ao ano, 2% ao ano, 10% ao mês. Então assim, tudo que você fizer, procure se dedicar, procure estudar. Simplesmente não passa para agradar ninguém, até porque, tipo assim, se você fizer isso,
Tipo assim, você não vai estar agradando a você mesmo. Faça aquilo que você gosta. Vá você, siga em frente, Deus é contigo e é isso aí. Fechou. Então, galera, espero que vocês tenham curtido, que eu possa acompanhar a banda Verdade Prática, que cada vez mais eles vão lançar música nova. Eles não, a gente, que eu também tô fazendo parte da banda.